Salve Maria, vamos falar um pouquinho dos fenômenos místicos, entre eles a bilocação. Entende-se por bilocação o fenômeno pela qual alguém é visto simultaneamente por testemunhas oculares em dois lugares diferentes, por vezes muito distantes. Esse tipo de fenômeno parece ter sido constatado também em culturas e tradições religiosas diferentes da nossa. Parece terem esse tipo de experiência os sensitivos e, por vezes, ocasionalmente pessoas desprovidas de potencialidades especiais ou especiais dotes morais. O fenômeno é testemunhado com particular frequência na hagiografia católica, onde encontramos muitos casos, inclusive recentes, bem documentados. Nos místicos cristãos, a bilocação, que na verdade não sabemos explicar, mas que parece dever-se à saída do corpo físico de um componente imaterial, que em certas situações pode tornar-se visível, assume o significado bem preciso. Ela está sempre voltada para o bem, para um serviço, aberta a produzir um efeito positivo na pessoa que a testemunha. Vejamos alguns casos. Santo Antônio de Pádua, santo e doutor da Igreja, é um dos santos mais venerados do mundo. Nasceu em Lisboa, viajou muito e viveu inicialmente em Portugal, depois na Itália e na França. Foi grande pregador e religioso, sábio e muito culto. Viveu por algum tempo em Assis, onde encontrou São Francisco, que o enviou à França para contrapor-se à heresia cátara. Depois morou em Forli, Bolonha, e por fim em Pádua, onde morreu com apenas 36 anos. Provavelmente de problemas cardíacos. Desde sempre se narram grandes prodígios a seu respeito, prodígios que fizeram com que fosse tido por santo ainda em vida e que fosse canonizado muito pouco tempo depois da morte. Entre seus milagres, narra-se alguns que dizem respeito à bilocação. Enquanto estava na França, Antônio descera a Montpellier para o sermão da Páscoa, quando de repente lembrou-se de que seus confrades de Brive, a 100 quilômetros de distância, estavam reunidos no coro para a habitual recitação do breviário. Imperturbável, ele ficou quieto por alguns segundos. Depois recomeçou a pregar. Naqueles instantes de silêncio, materializou-se como por encanto entre os irmãos de Brive. Entoou ali o Aleluia Pascal e desapareceu logo depois. De outra feita, enquanto pregava em Pádua, ele parou de repente e permaneceu recolhido em si mesmo. Quando retomou a pregação, contou que se tinha deslocado a Lisboa para ajudar o seu pai, injustamente acusado. Então tem esses dois casos mais fortes na vida de Santo Antônio de Pádua. Santo Afonso Maria de Ligório, também doutor da Igreja, que a gente já citou fenômenos, né, que ele tinha também de levitação. Vai ser feito áudios e vídeos sobre isso também, né? Ele, segundo a tradição, teria assistido ao Papa Clemente VII no leito de morte, sem ter saído de sua diocese de Santa Ágata. Seus confrades o teriam visto por 2 dias seguidos, sentado numa poltrona, imóvel como estátua, enquanto ele em Roma confortava o pontífice. Temos ainda o espanhol São Francisco Xavier. Ele é um dos primeiros seguidores de Santo Inácio de Loyola da Companhia de Jesus. Ordenado sacerdote em Roma, ele foi como missionário para o Oriente. Enquanto viajava do Japão para a China, teria pilotado uma chalupa, na qual tinha embarcado 15 de seus companheiros. No entanto, ao mesmo tempo que estava no navio, bem na vista dos marinheiros, São Francisco Xavier era sepultado em Goa, na igreja dos jesuítas. Também São João Bosco, fundador das congregações dos Salesianos e das Filhas de Maria Auxiliadora, grande educador dos jovens, a quem
dedicaremos um capítulo especial. Ele foi visto muitas vezes em dois lugares ao mesmo tempo. Entre as bilocações mais famosas existe aquela de Sarriá, subúrbio de Barcelona, na Espanha, onde o santo, que naquele momento na realidade se encontrava em Turim, foi visto pelo padre Giovanni Branda, diretor dos salesianos daquela cidade. Certa noite, padre Branda, que estava mergulhado no sono, sentiu que alguém o chamava. Despertou e viu seu quarto iluminado como se fosse dia. Dom Bosco estava aos pés da cama e o olhava de forma afetuosa. Padre Branda beijou-lhe as mãos com devoção e o futuro santo cumprimentou pelo modo como conduzia a casa. Recomendou-lhe, no entanto, maior prudência e disse-lhe que deveria mandar embora algumas pessoas que não se comportavam de maneira devida. Em seguida desapareceu. Padre Branda, muito abalado pela aparição, deixou passar alguns dias antes de fazer o que Dom Bosco lhe havia pedido. Depois de algum tempo, recebeu da Itália uma carta de um sacerdote que lhe relatava que havia sido informado da visita noturna pelo próprio Dom Bosco e lhe recordava a tarefa de seguir a recomendação que lhe fora feita. Padre Branda então fez tudo o que Dom Bosco lhe havia pedido que fizesse, coisa que reconhecia ser justa, mas que lhe causava certo embaraço. Dom Bosco viveu outros numerosos fenômenos extraordinários, sobretudo profecias, que serão objetos também do nosso estudo. Teresa Neumann, ela era uma camponesa bávara, estigmatizada, que em 2005 foi proclamada serva de Deus, e cujo processo de canonização foi aberto. Ela foi protagonista de muitos fatos extraordinários e viveu alguns episódios de bilocação que são contados no Diário do Padre José Nabé, o sacerdote que a acompanhou durante toda a sua vida mística e que tomou notas acuradas de tudo o que acontecia com ela e em volta dela. Vejamos dois episódios. Um indivíduo completamente desconhecido contou-me ontem que no sábado passado, na esteira de graves crises econômicas, esteve na iminência de tirar a própria vida. De repente, ele viu-se frente a frente com Teresa Neumann, que o admoestou e o salvou do suicídio. De tudo isso, conta-nos o padre Naber. Teresa recordava-se apenas de haver se sentido um tanto agitada neste dia. Padre Naber acrescenta que Teresa frequentemente recebia cartas de pessoas que afirmavam a terem visto em dado lugar e relata ainda este episódio. Um sacerdote escreveu-lhe confessando que havia ficado demasiadamente indiferente ao presidir a missa, de ter se apropriado de forma ilegítima dos óbolos e ter tido relações pecaminosas com a professora. Certo dia, ao se virar depois da comunhão, tinha visto Teresa sentada diante dele, enxugando as próprias lágrimas, e sobre suas mãos descobertas ele viu os estigmas. Impressionado, viu-se obrigado a ir para a sacristia, sem conseguir recitar as últimas orações ou dar a bênção. Naquele momento, decidiu romper com a vida que havia levado até então, a vida de pecado. Também Santo Padre Pio de Pietrelcina, ele foi protagonista entre muitos fenômenos também de episódios de bilocação.